Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 166º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de Jeremias capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que fala é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo. Não posso mais. Aqui é Jeremias desabafando, né? Colocando para fora ali, porque Jeremias ele participa de um momento muito cruel da história de Israel, né? Israel já tinha sido destruído, ele estava ali na parte de Judá e o rei era mau, os reis eram maus, a sucessão de reis que vinham um atrás do outro eram reis maus e a mensagem que Jeremias havia de pregar era de arrependimento, era de destruição, era de cativeiro, era de... Basicamente o que Jeremias falava era assim: vocês que tentarem lutar contra o reino que virá, morrerão. E vocês que não quiserem lutar, se rendam, porque vocês serão levados cativos. Então só tinha se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então a pregação de Jeremias era essa, era destruição de fato, era acabou, a paciência de Deus com vocês acabou. Vocês cruzaram todas as linhas possíveis. Está vindo um reino e esse reino vai nos dominar. E quem tentar lutar contra ele será abatido. E quem tentar fugir será abatido. Mas quem se entregar, se render, será levado como prisioneiro. E aí é interessante porque chegou num ponto que os falsos profetas, copiavam a mensagem de Jeremias, mas de uma maneira mais light. Então tinham uns profetas que chegavam e falavam: o cativeiro vai durar 2 anos. Outros diziam que se o rei lutasse contra o reino da Babilônia, venceria a guerra. Então tinha vários tipos de mensagens ali e esses falsos profetas tinham ali uma certa liberdade em bater em Jeremias, em espancar Jeremias, em realmente escorraçar ele, sabe? Então Jeremias prega por aproximadamente 40 anos e ninguém se converte. Ninguém se arrepende. O povo não muda. Os reis não mudam. E ele chega nesse ponto de exaustão, sabe? De parecer que tá falando no vazio, parecer que ele tava só gastando tempo. Jeremias chega a um ponto de falar: eu não posso, eu não aguento mais. Tudo que eu recebo em troca é desprezo. Tudo que eu recebo em troca, se você for lição de casa para você, pega Jeremias, abre lá em Lamentações de Jeremias, depois do livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, vai lá no capítulo de número 3 e começa a ler os primeiros 20 versículos. É sobre tudo de mal que aconteceu com Jeremias. E Jeremias foi jogado no poço, Jeremias foi tapeado, foi espancado, foi açoitado, foi... Enfim, Jeremias passou fome, Jeremias foi Jeremias, cara. Jeremias foi... Ele é um profeta que me inspira muito. Por causa disso aqui, que nós lemos. Quem não pensa em desistir? Quem não pensa em parar? Quem não pensa, às vezes, em... esse povo não merece. Sabe esse pensamento de Jonas? Eu vou para outra cidade, eu não vou pregar para eles não. Eles não merecem. Eles não escutam. Eles não ouvem. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar e falar... Eu não tô nem falando em desviar, em sair de igreja, não tô falando isso. Deixar de ser cristão, não tô falando isso. Tô falando sobre
parar de fazer o bem mesmo, parar de pregar a palavra, parar sabe, ver alguém em necessidade lá, o cara tá sofrendo e falar, eu não vou pregar para essa pessoa não. Quantos de nós não pensou nisso? Quantos de nós preferem assim? Quantos de nós realmente pensam em desistir e sair da igreja e voltar para o mundo, para a vida velha e por aí vai? Existe essa área cinza, sabe? Nem tudo é preto no branco. Existe essa área cinza aí onde homens de Deus caem, mulheres de oração perecem, evangelistas desistem, profetas param de falar, pregadores se perdem, músicos se exaltam e caem. Existe a queda. Existe a queda. Mas o que me admira em Jeremias é que, ainda que ele pregou e ninguém ouviu. Ele apanhou, ele foi espancado, foi jogado num poço, foi privado de comida, foi privado de família. Ele andou sozinho, ele e Deus. Ele tentou. Ainda assim, ele viu a cidade de Jerusalém ser completamente destruída. Ele viu parte do povo sendo eliminado. Ele viu a outra parte do povo sendo levado como prisioneiro. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, deixou em Jerusalém apenas as pessoas em condição de rua. Aqueles que não tinham exatamente nada quando ele chegou. E que ficaram com menos ainda quando ele saiu. E Jeremias foi ofertado para Jeremias ir embora e ter uma boa vida no final. Porque Nabucodonosor ouviu falar de que Jeremias profetizava em favor da Babilônia. Então foi oferecido para Jeremias um refúgio, para ele viver uma casa boa, um alimento, sustento. Ainda assim, ele insistiu em ficar. Era a cidade que ele amava, o povo que ele amava. E aqui a gente vê ele falando: eu não estou ganhando nada em troca nisso. Eu só estou perdendo. Eu não vou mais falar disso. Eu desisto. Em que posição você está? Não está ganhando nada em troca? Só está sendo açoitado? Só está recebendo desprezo de volta? As pessoas riem de você, as pessoas se afastam de você. Chega um ponto que fica difícil. Mas todas as vezes que a gente pensa em parar, a palavra dele é como um fogo dentro de nós. É como um fogo consumidor, é algo que é como se fosse o combustível da nossa alma. É por isso que esse vídeo hoje, essa reflexão é: se você nem começou ainda, eu te encorajo para começar. Se você começou e parou no caminho, eu te encorajo a voltar e continuar andando. Se você voltou para trás, eu te convido a um arrependimento sincero. Porque não há nada melhor, gente. Desculpa, você pode procurar o que você quiser. Você pode procurar satisfação nas coisas dessa terra, você pode procurar uma vida pacífica, você pode procurar o que quiser. Viagens, dinheiro, fama, calmaria, distanciamento. Você pode procurar um buraco para se esconder. E ali tentar encontrar sua paz. Mas existe um chamado.
Existem eventos que vão acontecer, sabe? Eu não sei como eu posso expressar isso em palavras, mas tem um fogo no meu coração que queima dentro de mim e que é impossível de conter, sabe? Falar de Jesus pra mim é a máxima. É não só compartilhar a palavra, mas vivê-la. Então a gente precisa ter o discernimento de não só falar, mas de experimentar e viver a palavra. E se você já experimentou uma vez, nem que seja uma gota, tem todo um oceano para você provar. Basta que você se arrependa dos seus pecados. Ouça a palavra, volte para a palavra, deseje a palavra e volte. E continue andando. O que eu vou ganhar em troca, Gledson? Nessa terra, nada. Talvez algumas coisas. Mas que valham a pena? Não. Que se compare a ele? Não. Se você fizer as coisas nessa terra tentando provar o que a terra tem para te dar, essa é a sua única recompensa. E isso é muito sério. É por isso que os homens caem. É por isso que mulheres de Deus e homens de Deus caem. Porque eles começam a olhar para as coisas dessa terra e tiram os olhos e o coração do foco, que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Quando se tira o foco de lá, quando experimentar as coisas dessa terra se torna mais importante, quando o dinheiro fala mais alto, quando os prazeres falam mais alto, quando o isolamento fala mais alto, quando o egoísmo e a arrogância falam mais alto. Essa é a sua recompensa. Finito, passageiro, cheio de desilusão e de frustração. É por isso que a palavra nos aconselha, Paulo vai nos aconselhar a manter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Jesus. Aquele que é o alfa e o ômega. O começo e o fim. Aquele que em breve virá. E não tardará. A ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, sabedoria, riqueza, glória, dedicação. A ele todas as coisas. Nos céus, na terra, debaixo da terra, ele é o Senhor. E um dia o veremos, face a face. A escolha é sua. Eu já tomei a minha decisão. Deus abençoe sua vida. Reflete sobre isso. E até amanhã.